6 de dezembro de 2024, sexta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se bem acolhidos. Sextou, sexta-feira, uma alegria nós começarmos a nossa manhã na presença do Senhor. Hoje iniciamos o fim de semana, momentos de descanso, de alegrias, pelo convívio familiar, fraterno. Meus queridos, nesta sexta-feira nós vamos meditar em comunhão com a igreja a leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 29, versículos do 17 ao 24. Assim fala o Senhor Deus: dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão, no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor, e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, e sucumbiram todos os malfeitores precoces, os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo. Honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos acompanhando ao longo desta semana o texto de Isaías, e aqui está uma profecia daquilo que há de se cumprir segundo a palavra do Deus Todo-Poderoso. O mal, o sofrimento, a desordem que o pecado trouxe à vida do povo de Deus não será o ponto final, mas o ponto final será o cumprimento da vontade de Deus. Por isso que ele começa o texto dizendo assim, Deus falando: dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim, e não poderá o jardim tornar-se floresta? O que quer dizer? O Líbano, minha gente, era conhecido pelos seus cedros, né? Depois, quem gosta de plantação pode pesquisar a árvore cedro do Líbano, né? É claro que no texto bíblico, o texto bíblico considera a árvore maior de todas, ou seja, aquela que é o esplendor, aquela que é vigorosa, que está acima de tudo, ou seja, então a grandiosidade do Líbano, né, que é representada pelo cedro, não vai tornar um jardim pequeno. Da mesma forma, o contrário, um jardim não vai se tornar uma floresta grande. O que o autor está tentando mostrar? Que Deus ele pode transformar realidades impossíveis em realidades factuais, concretas e possíveis. Nós, minha gente, temos muitas coisas em nossa vida pessoal, nossa família, enfim, nas nossas experiências, que nós concebemos como impossibilidades. Tantas coisas que, se nós pudéssemos mudar, nós mudávamos, não é verdade? E a palavra está falando assim, olha, Deus,
Ele é capaz de transformar aquela habitação do cedro do Líbano num pequeno jardim. Da mesma forma, ele é capaz também de transformar um pequeno jardim numa floresta abundante de matas. Porque para Deus nada é impossível, né? Eu quero dizer a vocês, né? Pega, por exemplo, tudo que a gente tem vivido na nossa nação, né? Tem coisas que a gente olha assim e fala, não tem muito o que fazer, né? E pode ser que para nós, de fato, não tenha muito o que fazer. Mas para Deus tem, porque não há nada de impossível para Deus. Minha gente, o que é grande, segundo nossos critérios humanos, não é maior do que Deus. O que é pequeno, segundo os nossos critérios humanos, pode ser que para Deus seja grande. Pode ser que para Deus venha a ser grande. É por isso que o melhor segredo da vida, em tudo, dentro dos nossos anseios, é lutar por eles, é não perder a esperança. Por mais impossível que nos pareça conquistar algo que nós concebemos como sonho, não perder a esperança, continuar, né? Arregaçar as mangas e ir atrás, buscar conquistar. O que depender de Deus, segundo o seu desígnio para a nossa vida e nossa existência, certamente Ele fará. O que nos cabe é compreendermos, é assimilarmos que para Ele não existe nada impossível. Isso nos cabe, compreendamos isso, creiamos nisso. Essa é a palavra de hoje, né? Por isso que o texto continua, né? O Líbano, majestoso por seus cedros, se transforma em jardim. O jardim pequeno se transforma numa floresta abundante, né? Os olhos dos cegos verão, os ouvidos dos surdos ouvirão, né? O que estava nas trevas passará a habitar na luz, né? Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor. Os mais pobres se rejubilarão no Santo de Israel. Por quê? Porque Deus faz fracassar o prepotente. Deus faz desaparecer o trapaceiro, sucumbir os malfeitores. Olha só que bonito isso. Uma palavra de esperança para nós. Por quê? Porque nos nossos dias, minha gente, nós vemos um barulho tremendo do mal. O mal grita. O mal nos tira a paz. Olha na sociedade que nós vivemos. Não parece que o bem está mirradinho, se esvaindo dia após dia? Não parece que a igreja está sumindo em meio a tantas provocações no seio social? Não parece que a palavra de Deus já deixou de fazer efeito na vida das pessoas? É a aparência que nós temos. Mas o projeto de Deus, ao término de tudo, ele vai ser instaurado, minha gente. Deus faz fracassar o prepotente, desaparecer o trapaceiro e sucumbir o malfeitor. Está no versículo 20 desse texto, desse capítulo 29 que nós ouvimos. Creiamos nisso, creiamos no poder de Deus. Né? Aquele velho ditado, e que às vezes, minha gente, às vezes ele se cumpre na concretude da nossa existência. Deus escreve certo, muitas vezes por linhas tortas. Muitas coisas na nossa vida nós não compreendemos. Muitas coisas na nossa vida nós questionamos. Muitas coisas na nossa vida nós fazemos como crianças birrentas. Queremos as coisas do nosso jeito, segundo nossos critérios, no nosso tempo. Mas nem tudo se desabrocha na realidade das nossas vidas como nós queremos. Mas uma coisa é certa: aqueles que temem a Deus, aqueles que temem o Senhor, aqueles que são pertencentes a Deus, aqueles que se jogam nos braços de Deus, se deixam mover pelo dom de Deus, esses não devem temer nada. Estes devem levar a certeza de que Deus faz do alto baixo,
do grande pequeno, do pequeno grande e do baixo alto. Deus é o Deus do imprevisível e do impossível. Ele não nos abandona, Ele não nos esquece. Nós não estamos sós, jamais. O que se coloca como nosso inimigo se torna inimigo também dele. Isso se nós formos um com Ele. Então, minha gente, que palavra bonita nesta sexta-feira. Alegria, alegria. O tempo do advento é um tempo de temor a Deus, que vem para nos julgar, que vem em nossa direção para imprimir um juízo que vai recapitular, que vai consertar, que vai edificar o que o pecado devassou. É um tempo de temor, mas ao mesmo tempo é um tempo de alegre expectativa. Esse Deus nos ama, esse Deus está presente junto de nós o tempo todo, a nos conduzir, a nos acalentar. E Ele quer que nós, minha gente, Deus deseja de todo o seu coração que nós creiamos que Ele é onipotente. Muitas vezes professamos a fé naquele primeiro artigo do credo, domingos e solenidades. Esse artigo é o primeiro a sair de nossos lábios. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Será que efetivamente nós cremos? Porque que se nós crêssemos, nós não nos desesperaríamos. Se nós crêssemos, nós teríamos a firme certeza de que, mesmo por caminhos tão incompreensíveis, por detrás deles está Deus a conduzir a história, a nossa história, a história da humanidade, a história da igreja, a história das nossas instituições. Deus, Ele é fiel, Ele nunca falha, Ele é poderoso, Ele é onipotente. Estas são verdades que nós professamos, que nós afirmamos, às vezes corriqueiramente, mas que às vezes na concretude das nossas aspirações, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e ações, às vezes nós não mostramos crer, nós não demonstramos, muitas vezes não traduzimos isso, em realidade. Minha gente, creiamos, Deus está no comando de tudo, sempre, sempre. Desejo a você uma sexta-feira cheia de Deus, com muita paz, com muito amor, com muita fé e esperança nesse Deus grandioso que está cuidando de nós. Suas mãos estão a nos amparar, a nos acalentar, a nos sustentar e também a nos proteger. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E uma vez mais, lembremos-nos, Deus está no comando de tudo.